Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Érica Bataglia e hoje eu participei de uma entrevista para o jornalista Leonardo Vale, que ele é repórter do Portal de Educação do Instituto Claro. Esse portal é voltado para profissionais da rede pública de todo o Brasil e a nossa conversa foi sobre como os professores podem atuar à distância, nesse período aí de pandemia. A reportagem deve sair na quinta-feira, mas já gravei um pouco das perguntas que ele me fez, porque assim como eu, professora, sei que tem muitos colegas que estão preparando material, estão preparando maneiras, de poder auxiliar os alunos nesse período. Então, espero que vocês gostem. Um abraço. Tá, então a primeira pergunta é sobre sobre essa questão do uso na rede pública, né? Porque a rede pública a gente tem o problema da internet e do próprio recurso para o aluno que está na quarentena. Antes até de falar sobre essa possibilidade do uso, tem um problema aí que é bem sério, que é a questão da equidade, porque se um aluno não tiver acesso a um celular com internet, a gente já tem um problema aí, né? Porque esse aluno não vai ter como, durante a quarentena, fazer essa atividade. Mas então eu estou respondendo aqui as perguntas partindo do princípio de que eles têm, tá? Que todo mundo tem, tá bom? Então, as ferramentas de uso, redes sociais, aplicativos, etc. Bom, hoje o uso mais comum é o do WhatsApp, sem dúvida é a rede social de maior alcance da população. E ele tem uma série de funções bem importantes. Acho que a primeira é criar um grupo segmentado. Então, se o professor tem 5 turmas, então criar um grupo para cada e incluir os alunos nesse grupo, Eu acho que pode ser bem bacana. Esse grupo ele tem que ter regras bem claras, porque a gente sabe que o uso do WhatsApp ele pode se perder, as pessoas até tendem a não querer utilizar, porque é muita gente dando bom dia, fazendo outras coisas. Então, é não só ter regras, como fazer com que elas sejam de conhecimento de todos, e que todos precisam seguir. Depois, o professor pode usar para enviar o material de pesquisa para o grupo, que tanto pode ser texto, vídeo, podcasts, Então, ele normalmente comporta o recebimento de vários arquivos. E aí, a gente pode fazer algumas coisas. Uma é o professor organizar um chat, O chat é uma ferramenta assíncrona, então ele depende de um dia em que todo mundo esteja online para poder participar. E sempre que a gente for fazer um chat, um fórum, tem que ter uma pergunta norteadora que é de prévio conhecimento dos alunos, Então, o professor já dá esse comando, diz como é que vai ser feito e a partir daí os alunos podem participar de maneira síncrona. Se não for possível, ou também há uma possibilidade de fazer isso como um fórum, não precisa ser síncrono. As pessoas vão respondendo, mas aí é importante que o professor depois resgate tudo aquilo que foi debatido e faça um resumo para poder gerar um fechamento. Neste caso, o professor pode inclusive pedir para os alunos tentarem fazer um levantamento dos principais pontos, porque também faz parte da atividade dependendo do grupo etário ao qual pertence o aluno. Acho interessante também o professor marcar plantões de tirar dúvidas em determinados horários e estar online para esses alunos. E ele pode fazer correção de atividade ao vivo, ele pode fazer correção de trabalhos tanto feitos individualmente quanto em grupo, textos ou imagens, dependendo do que ele pediu. Eu gostaria de ressaltar uma coisa aqui que também acho importante. É muito comum, e eu tenho evitado, inclusive, participar de alguns grupos de WhatsApp de alunos, porque os alunos eles perdem um pouco a noção de que aquilo é um WhatsApp de grupo e eles acabam se estendendo para o pessoal. Chega uma hora que eu não dou conta mais de ver tanto aluno, eu falo, gente, eu só tenho como responder se for dentro do grupo. Então, deixar bem claro isso, que mesmo as questões que parecem de cunho pessoal podem ser respondidas no grupo, porque aquela dúvida de um pode ser a dúvida do outro, Então, tentar conciliar para que todo mundo esteja ali. E que o professor tem horas para estar no WhatsApp, que essa hora tem que estar mais ou menos demarcada, porque senão o aluno faz uma pergunta, se em 3 minutos o professor não responde, ele começa a colocar pontos de interrogação. Gera um clima que não é muito efetivo, para o aprendizado. Mas feito isso, o WhatsApp ele é, sem dúvida, muito, muito efetivo, para esse trabalho de aprendizagem, especialmente nesse momento de crise. Outra opção, Leonardo, que eu acho muito bacana é o Instagram, que também é muito utilizado, principalmente pelos estudantes, que é uma classe etária um pouco mais jovem,
E nele o professor pode criar uma live, e essa live também já serve como um chat, né? Os próprios estudantes já podem ir falando com o professor. Ele pode deixar uma pergunta norteadora na base, né? Porque você tem como fixar uma partezinha lá para uma pergunta norteadora, que é legal. Além da própria live, existem algumas formas da gente fazer directs, e nesses directs eles podem colocar enquete, pergunta, pode colocar brincadeiras, né, figurinhas animadas ou não, que também geram muita interação, porque normalmente as pessoas compartilham, elas clicam, dão like, dão coraçãozinho, então ele também é muito bacana. Então no History você pode colocar hashtag, enquete, pergunta aberta ou fechada, né, que são os testes, GIFs, contagem regressiva, então eu posso dizer que a gente tem aquele período para poder gerar o resultado daquela enquete, né? E depois compartilhar o próprio resultado, que também é bem atrativo e bastante efetivo, desde que, como eu falo, né, tem que ter um objetivo muito bem direcionado, né? O professor tem que pensar antes do que ele vai fazer, e isso tem que estar bem claro para o grupo. Eu acredito que nenhuma ferramenta esteja tão bem organizada quanto as ferramentas do próprio Google. Então, uma das coisas importantes nesse momento é que os alunos tenham uma conta de Gmail, né, que é a conta do Google, porque dentro do Google a gente tem inúmeras ferramentas e inúmeras atividades possíveis. A gente tem o próprio Hangout, que é também bom para trabalho em grupo, tanto dos alunos quanto do professor com todo mundo, porque ele vai permitir chat, videoconferência e a própria gravação da transmissão. Por quê? Porque se de repente aquele aluno que não pôde participar, ou que a internet caiu, ele não perde o conteúdo, esse conteúdo pode ser dado depois. O YouTube, né, que também é uma ferramenta ligada ao Google, os alunos podem preparar materiais, gravar os vídeos que podem ser compartilhados. Eu já tive alunos que eu fiz isso como uma atividade e eles continuaram utilizando depois, foi bem legal. A agenda, né, o professor ele pode criar uma agenda, compartilhar com o aluno, e o aluno vai acompanhar prazo para atividade, prazo para postagem, coisas como essa. O Google Drive, que eu acho uma ferramenta super completa, né? Você tem como colocar uma pasta com materiais que o próprio aluno também pode compartilhar. Então, eu não só dou o material para o aluno, mas ele está dentro de um ambiente em que ele também pode contribuir, isso tem que ser estimulado. Ele encontrou um vídeo bacana e aí ele vai colocar esse vídeo, por exemplo. E dentro do próprio Google Drive, acho que uma das ferramentas que eu mais uso é o Docs compartilhado, que eu chamo, que é o Word online, digamos assim. Por quê? Porque eu crio pastas para o aluno vai ficar dentro do mesmo Google Drive, do mesmo doc, do documento doc, e aquele documento ele vai ficar, todo mundo escreve ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu tenho lá 5 pessoas escrevendo. O professor tem como verificar quem é que está escrevendo, porque um trabalho que você recebe impresso ou recebe só postado, você não sabe quem fez. Com o Docs, e isso pode ser tanto o Docs para o Word, para o Excel quanto o PowerPoint, é possível fazer isso de uma maneira bem bacana. Que é o que a gente chama de wiki, né? Que é um trabalho compartilhado. O blog, que também é pouco utilizado, Leonardo, que eu acho que dá para ser feito nesse período, porque cada um pode ir publicando de onde estiver. Ele também está associado ao Google Drive, qualquer pessoa pode criar um blog e pode colocar informações lá. E principalmente, acho que a grande ferramenta hoje é o Google Classroom, né, que é o Google Sala de Aula, que tem tudo isso dentro. Então você pode criar uma pasta compartilhada, colocar material, gerar fórum, gerar debate, corrigir a atividade, colocar nota, dar feedback. Tudo isso eu faço, por exemplo, no Moodle, que é a plataforma hoje mais utilizada, é uma plataforma gratuita, mas o Moodle ele tem que estar instalado junto àquela faculdade ou àquela escola. Nem todo mundo tem. E ele é mais pesado, ele não é tão simples de fazer, especialmente no celular. Então, acho que são essas questões assim que eu acho que teria para utilização, que pode ser feito na rede pública, porque não exige muita banda, né? O Moodle exigiria uma banda um pouco maior. Isso. Eu acho.
Eu acho, eu sou assim uma grande apoiadora da educação online, mais do que o EAD, né? Online como um todo. Eu acho que é uma realidade, as pessoas hoje pesquisam pela internet, elas têm acesso a muita coisa, não se pode perder isso. Então, o próprio planejamento da aula presencial, para mim, já tem que ter um componente de que esse aluno vai estar pesquisando de casa. Acabar com essa aula tradicional do professor tem slide, lê em sala e o aluno vai para casa fazer tarefa. Então, para mim, eu já não diferencio tanto, porque eu já faço isso na minha aula presencial. Mas, uma coisa que é muito importante é dizer o seguinte: o aluno tem que ter interesse. Se ele não tiver interesse, e esse interesse tem que ser gerado pelo professor. Porque você tem um aluno, sei lá, de 12 anos, dificilmente ele vai ter um interesse por aquele conteúdo sozinho. Mas se o professor, que é quem conhece aquele assunto, ele fizer um bom planejamento, o aluno vai ter como fazer isso. Eu vou dar um exemplo de uma atividade que eu faço, que é uma metodologia ativa chamada Flipped Classroom, que é a sala de aula invertida. O que acontece? A gente sai daquele padrão tradicional de que dentro da sala de aula a gente vai ler, seja o slide do professor, seja o livro, e em casa eu vou fazer meu trabalho sozinho. A sala de aula invertida, ela pressupõe que o aluno de casa, ele já leu, ele já viu o vídeo, ele já pesquisou, ele já fichou, resumiu, e aí ele vai levar esse conteúdo para dentro da sala de aula e esse professor vai aplicar aquele conteúdo de uma certa maneira, tá? E agora, Érica? Mas agora os alunos não estão se encontrando, né? Porque na quarentena a gente espera que todos estejam em casa. Segue o mesmo princípio. A grande questão da metodologia ativa nesse caso é gerar um produto. Então, qual é o produto que vai ser gerado daquele conteúdo? Ah, vai ser um vídeo que a gente vai postar no YouTube? Vai ser uma postagem no blog? Vai ser uma enquete que a gente vai pesquisar com a nossa família? Então, quando o aluno sabe o que é o produto que ele tem que entregar, aí o planejamento pressupõe que o professor vai fazer etapa por etapa. Quais etapas são individuais, quais que ele vai ter que interagir com o grupo e como é que ele vai entregar isso, e a entrega não pode ser uma entrega pura e simples. Eu vou deixar lá para o meu professor olhar. A entrega vai ser um produto que ele vai ter razão para compartilhar, ele vai ter motivo para se orgulhar, ele vai fazer, olha, esse blog foi eu que fiz, olha, esse vídeo do YouTube que a Maria apresentou porque ela é mais descolada, ela gosta, mas tem por trás uma equipe que produziu o conteúdo, tem um cameraman, tem alguém que editou, então é um produto que é fruto da cooperação, porque eu acho que é um dos grandes problemas que a gente tem na educação hoje, é não entender que o aprendizado ocorre quando a gente coopera, né? E eu acho que isso pode ser bacana quando o professor for pensar a atividade e como ele vai planejar essa atividade. Ai, meu Deus, o que que você quer saber? Um mini currículo? Ah, é. Pois é, eu não sei. Porque assim, eu sou hoje, né, uma especialista em educação online à distância. Eu trabalho produzindo material para EAD, sou gestora de universidade corporativa, então acho que seria mais ou menos nessa linha, alguma coisa assim, né? E é isso. Ah, ótimo. Tá ótimo. Então, me avisa que eu gostaria muito de compartilhar. Por nada, um abraço à tua disposição.